Todo ano, o Gestão de Pessoas conduz um estudo sobre as tendências do RH do ano seguinte, para ajudar você e sua empresa a entender isso a fundo. E esse ano, nós estudamos as principais pesquisas da Gartner, Deloitte e Bersin sobre o tema e vamos apresentar para você nosso resumo e opinião sobre quais são as 5 principais tendências de RH para 2025. Então, se você está querendo se preparar e preparar seu RH para 2025, você está no lugar certo, fica por aí até o final e aproveita e segue nosso podcast. Muito bem! Como é que você está, Paty? Está animada com o nosso conteúdo? Estou muito animada, porque a gente acho que é o terceiro ano já que a gente está junto nisso, então acho que as pessoas vão gostar muito desse modelo hoje aqui que a gente vai falar. Eu não tenho dúvida, né? Todo ano a gente recebe muitos feedbacks positivos por ajudar as pessoas a entender o que vai acontecer no seguinte. Esse ano não tenho dúvida que não vai ser diferente. Muito bem, então vamos lá para a nossa primeira tendência de RH de 2025. Primeira tendência é o aumento da adoção da IA no RH. Acho que esse é um tema que a gente falou muito aqui em vários programas e a adoção da inteligência ela vai ser fundamental hoje para melhorar a produtividade e a eficácia dos processos de RH. Um dos pontos principais aqui que eu queria trazer para vocês é sobre o recrutamento e seleção. Então, hoje, as empresas que já estão usando a IA para recrutamento e seleção, elas melhoram muito a triagem de currículos, a identificação de candidatos, né? Fica muito mais fácil e até mesmo algumas entrevistas estão sendo feitas num primeiro momento ali com a IA. A gente sabe que algumas empresas já estão utilizando, então isso nos ajuda muito a reduzir os custos de contratação pelas pesquisas até 30% de redução e acelera o processo de triagem de currículos em até 75%. Então isso mostra o quanto vai ser eficaz, porque, de fato, as pessoas que trabalham com o recrutamento e seleção vão ter mais tempo para pensar de forma estratégica em outras situações do RH ou em melhoras, né, que a gente tenha que fazer dentro do recrutamento. Entretanto, a gente tem algumas dificuldades aqui, alguns desafios que a gente vai precisar pensar. Implementar IA não é barato, então principalmente para empresas de médio e pequeno porte, a gente vai precisar pensar um pouco junto como vai ser feito. Um segundo ponto importante é resistência à mudança. A gente percebe que muitos profissionais ainda não testaram, não organizaram esse processo, então a gente vai precisar ter uma gestão da mudança aqui dentro dessa tendência. E uma preocupação que eu tenho muito forte é do algoritmo da inteligência artificial. Muitas vezes ele pode estar com viés e isso pode acabar prejudicando, no caso da seleção, um candidato. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A dica que eu dou aqui para essa tendência é que vocês possam testar. A gente tem várias opções de IA, né? Tem o ChatGPT, enfim, você tem várias opções aqui. Testa uma, entende como funciona. O mais importante é você fazer uma pergunta certa. À medida que você vai testando esse processo, você de fato vai fazendo com que a tua IA fique mais inteligente e você consegue tirar um aproveitamento muito maior dela. Então essa é a primeira tendência. Muito legal, Paty. Adorei o exemplo que você deu ali de recrutamento e seleção, porque de fato a taxa de desemprego já está em 6,8%. E no ano que vem tende a diminuir, ao que tudo indica, até para baixo de 6%. Então, de fato, usar IA do RH como um todo é super importante no recrutamento e seleção, ao que tudo indica, ainda mais no ano que vem. Então, fiquem bastante atentos a isso. E para fechar essa tendência, eu queria convidar vocês a assistir o episódio número 165 aqui do nosso podcast com a Cristiane Costa, da BRF, que ela nos conta o case da BRF de uso de chatbots para recrutamento e seleção. O chatbot dela não tem inteligência artificial, isso é importante ainda, mas é um exemplo de o quanto que a sistematização e a automação de processos pode gerar ganhos expressivos. Só uma palhinha do conteúdo, a BRF recruta 29 mil pessoas por ano
com esse chatbot, tá? Então, é um case super legal. Muito bem. Então, vamos lá para a nossa segunda tendência de 2025. Tendência número 2 é o aumento da importância dos programas de bem-estar e saúde mental. Essa é uma tendência que a gente vem falando há muito tempo e, obviamente, com a pandemia, a gente aprendeu muito com ela. Eu até trago, que a próxima, infelizmente, pandemia vai ser a pandemia de saúde emocional. Então, a gente vai precisar, enquanto RH, fazer um trabalho importante com os nossos profissionais. E em 2025, a gente espera que os programas de bem-estar eles se tornem ainda mais sofisticados e personalizados. Tem um trabalho importante aqui a ser feito sobre felicidade no trabalho, As pessoas precisam entender e cada vez mais elas estão se preocupando com esse equilíbrio de vida entre o profissional e o pessoal. As empresas que investem nesse tipo de programa em bem-estar têm uma probabilidade de 1,5 vezes maior de reportar um desempenho financeiro acima da média. E aí eu queria trazer mais alguns números aqui para vocês, para quem ainda não se convenceu, Então, uma redução da ausência de doenças em até 66%, um aumento de engajamento dos profissionais em até 44%. Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma tendência que vocês precisam olhar. Fazendo um link com a tendência número 1, a gente percebe que tecnologia na saúde também vai ser importante, está dentro desse programa de bem-estar. Então, se a sua empresa puder trabalhar com aplicativos, com plataformas digitais, onde as pessoas possam, ou por meio de terapia, ou por meio de uma consulta, uma teleconsulta, isso vai ajudar muito a promover tanto a saúde mental quanto física dos seus profissionais. E um outro ponto importante que a gente comentou ali de ausência por doença é a redução de absenteísmo. A gente percebe que as empresas que investem nesse tipo de programa estão reduzindo em até 28% o absenteísmo da sua empresa. Ou seja, as pessoas estão melhores, estão mais felizes e, de fato, produzindo mais. Então, o aumento da produtividade, a gente percebe que está em torno de 31%. Acho que só aqui a gente tem um convencimento bem importante de que essa vai ser uma tendência. Quais são as dificuldades ou as dicas aqui, os desafios que a gente tem para implementar um programa como esse? Então, garantir que todos os profissionais eles participem ativamente, porque não adianta você ter o programa, mas as pessoas não utilizarem. Então, entender dados, ver como as pessoas estão utilizando e gostando é um ponto importante. O outro é avaliar o impacto real desse programa, porque muitas vezes a gente cria programas lindos, mas não tem impacto nenhum. Então, aonde ele está melhorando a produtividade, aonde ele está melhorando a satisfação. E um último ponto importante é integrar os programas de bem-estar com as questões de cultura da empresa. E isso requer tempo, gente, Assim, cultura é algo que leva tempo. Então, não adianta você implementar um programa e achar que em 2 meses tudo vai mudar. Não vai mudar. Então, tenha paciência que as coisas vão acontecendo aos poucos. Super legal, Paty. E acho que isso conversa muito com a questão do desemprego, da mesma forma que na primeira tendência, visto que a gente percebe, ao recrutar e selecionar, uma diminuição na tolerância dos profissionais a climas mais nocivos, Então, há um aumento da sensibilidade dos profissionais, uma vez que eles vão ter mais opção de emprego, por causa da baixa taxa de desemprego, isso vai implicar num aumento da pressão que os colaboradores vão jogar nas empresas por ter ambientes que deem bem-estar e saúde, E aí fica o convite para vocês assistirem ao episódio número 92 com o Pedro Pitella, da Sanofi, que foi sobre os 5 tipos de saúde e como atuar bem em cada um. Acho que esse episódio pode coroar e dimensionar melhor vocês sobre como atuar bem nesse assunto, como a Paty já pincelou rapidamente. Muito bem. Agora vamos falar sobre a terceira tendência de RH para 2025. Vamos lá! Tendência número 3, a gente está falando sobre flexibilidade no trabalho e modelo híbrido. Eu sei que esse é um tema polêmico, Com a pandemia, de novo, a gente aprendeu, mas muitas empresas estão voltando atrás.
De qualquer forma, a gente entende que esse vai ser um diferencial competitivo para muitas empresas em questão de marca empregadora, né? Ou seja, muitas vezes a pessoa até prefere receber menos e ter uma flexibilidade no trabalho. Então, converse muito aí com o seu planejamento estratégico, entendendo para onde a empresa quer ir, para ver se faz sentido esse tipo de modelo. A flexibilidade, né, ela inclui modelos híbridos, que se tornaram essenciais, e a gente sabe que pode ser horário flexível, um trabalho remoto, ou até a criação de ambientes de trabalho que possam trazer um equilíbrio aí entre a vida pessoal e o profissional. Eu acho que esse é o mais importante, né? É de fato ter esse equilíbrio. Um ponto importante também correlacionando com a tecnologia é o uso de ferramentas digitais. Então, a empresa que optar por esse tipo de flexibilidade, é ter uma ferramenta adequada para que o gestor e a sua equipe possam trabalhar de maneira conjunta. Um outro ponto importante é que o gestor entenda que ter trabalho flexível não é trabalhar 24 horas. Então, como é que o gestor também se organiza para ter os momentos online e os momentos onde ele tem certeza e principalmente a confiança de que sua equipe está trabalhando e está entregando resultado. Bom, quais são os principais pontos que a gente está percebendo aqui de indicadores, né? A retenção de talentos vai ser, ou na verdade eu gosto de falar engajamento, né? Então, as empresas que oferecem um modelo híbrido de trabalho têm uma taxa de retenção de 25% maior. E a satisfação do profissional, ela melhora muito, hein? 83% dos profissionais afirmam que flexibilidade no trabalho é um dos fatores mais importantes para a satisfação no emprego, né? Então, pessoal, vamos de fato olhar para essa tendência. E um outro ponto importante que eu queria trazer aqui, que está correlacionado com isso, é a questão da cultura. Então, cultura e o seu modelo de trabalho, eles estão extremamente ligados. Porque o grande ponto que a gente escuta hoje é que se eu tenho um trabalho flexível, eu vou piorar a minha cultura. Isso não é verdadeiro, né? Porque tem vários estudos já mostrando que você mantém a sua cultura, as pessoas estão aderentes a ela. Ela dá mais trabalho. Esse é o grande ponto de atenção. Então, você vai precisar tá super atento como é que você conecta as pessoas à cultura da organização, como é que elas estão mais próximas, e eu sempre trago aqui os momentos que importam. Então, os momentos que importam, as pessoas deveriam estar próximas, deveriam estar junto presencialmente. Então, esses são os principais tópicos dessa tendência. Muito legal, Paty. Vamos prestar atenção nisso, pessoal, porque definitivamente tá rolando um cabo de guerra no mercado, né? E esse cabo de guerra muitas vezes acontece porque as empresas não têm confiança na sua qualidade de gestão. Ela não tem indicadores coerentes, ela não tem processos claros. Aí, óbvio, isso inviabiliza o modelo remoto, porque você não tem uma governança suficiente para dar autonomia, né? De uma forma que se sinta confiante do que você está fazendo. Então, vamos também prestar atenção na qualidade da gestão, porque o mundo do trabalho está exigindo cada vez mais que as empresas aprendam a operar remotamente, para elas darem essas condições das pessoas terem mais qualidade de vida, ainda mais nesse cenário de baixo desemprego, né? Isso começa a ser um diferencial até para fechar vaga, para reter pessoas e por aí vai. Muito bem, e para quem quiser se aprofundar sobre esse tema, nós vamos indicar o episódio 162, que foi com a Mariana Moreira, vice-presidente de RH da 3M, que contou para nós um case da 3M no assunto. É um case chamado Work Your Way, ou Trabalho do Seu Jeito, onde a 3M deu a prerrogativa da pessoa escolher exatamente o modelo que ela quer. Se ela quer 100% presencial, 100% remoto, híbrido. Super interessante o porquê que ele levou eles a escolher esse modelo e como que eles implementaram na prática. Óbvio que assistam esse episódio depois de ver o Tendências aqui até o final, que está imperdível as próximas tendências também. Muito bem, agora vamos lá para a quarta tendência da RH 2025. A próxima tendência é o desenvolvimento de habilidades para o futuro do trabalho. E essa quarta tendência ela é bem importante porque se a gente vem falando, acho que as outras
tendências que a gente falou sobre tecnologia, consequentemente, a gente vai precisar de um desenvolvimento contínuo, gente, de habilidades que vão ser cruciais olhando para esse processo do digital e da tecnologia. Então, as empresas que estão investindo em programas de treinamento e desenvolvimento que olham, né, para essas demandas futuras, elas vão sair na frente, sem dúvida nenhuma, porque os profissionais eles vão estar mais preparados, seja por habilidades técnicas, ou seja, eu de fato sei usar as tecnologias que estão à minha disposição para melhorar a minha eficiência, a minha produtividade, e eu também tenho o desenvolvimento de habilidades interpessoais. E aí essas são as nossas velhas conhecidas aqui, né? Comunicação e liderança, obviamente, continuam sendo fundamentais nesse processo de desenvolvimento e de tendências de RH. A gente sabe que as pessoas vão precisar se adaptar muito a essa nova tendência, essa inovação, né? Quando a gente fala aqui de desafios, de aproveitar as oportunidades do futuro. Então, pessoal, vamos colocar a galera em sala de aula, entender como é que funciona. Tem um ponto importantíssimo para mim aqui, que é saber fazer as perguntas certas, fazer boas análises, porque a partir do momento em que o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta, né, que eu use, ele me ajuda ou me facilita, eu vou ter mais tempo para poder pensar em outros problemas ou resolver outros problemas dentro da organização. Dois dados aqui que a gente percebe nas pesquisas que podem ajudar vocês, né? Então, a preparação para o futuro. Empresas que investem em treinamento contínuo têm 24% mais chance de serem líderes de mercado e, olhando para engajamento, os programas de desenvolvimento de habilidades aumentam o engajamento dos profissionais em até 15%. Provavelmente você fez pesquisas de clima e um dos pontos que as pessoas falam é não tenho treinamento. Então a gente precisa cada vez mais mostrar para as pessoas que esse treinamento ele é importante. Não só de sala de aula, a gente já falou muito sobre isso aqui, a metodologia 70-20-10, né? Então são várias metodologias que usam, mas elas ajudam as pessoas no dia a dia para que possam ser usadas. Quais são as dificuldades que a gente está vendo ou os desafios que vocês podem enfrentar? Um ponto importante aqui é a gente identificar quais são as habilidades necessárias para o futuro. Então, você vai precisar olhar o seu planejamento estratégico, entender para onde o seu negócio vai e, a partir disso, olhar quais são as habilidades. Aqui, importante entender muito do seu negócio, hein? E o outro ponto importante, que pode ser uma dificuldade para você, é garantir que as pessoas estejam motivadas para participar desse tipo de treinamento. O que você vai fazer para chamá-las, para que elas entendam que isso é relevante para o dia a dia delas no trabalho. E o último ponto é avaliar o impacto desse programa na performance do profissional, mas também naquele indicador que você queria melhorar dentro da sua empresa. Se você não tem um indicador, provavelmente você precisa voltar e rever todo esse processo de treinamento e desenvolvimento que você está fazendo. Esses são os principais pontos. Muito legal, pessoal. Vamos prestar atenção nisso, bastante atenção, porque, de fato, as demandas das empresas têm mudado muito nos últimos anos. E isso está se acelerando agora a ponto de muitas das vagas que estão sendo recrutadas estarem sendo soft skills cêntricas. Porque as hard skills estão mudando tão rápido, né? Quer dizer, os conhecimentos que você precisa ter estão mudando tão rápido que o recrutamento está precisando ser cada vez mais essencialista, buscar soft skill, base de capacidade, base laboral, não só a questão periférica de conhecimentos. Então, presta bastante atenção na questão de desenvolver soft skills. Se o teu programa de T&D, ele tem uma grade robusta de soft skills. A gente sabe, né, Paty, que desenvolver soft skill é caro, demora, mas começa lá pelo recrutamento e seleção, trazendo pessoas que têm indícios claros de soft skills e para que não tenha um desalinhamento de pessoas que não tenham a base laboral, a capacidade de adequação para esse alvo em movimento, que é a economia moderna, as empresas do futuro, que estão cada vez mais mudando e que precisam que as pessoas mudem junto, tá bom? O conteúdo mais importante aí que a gente já lançou
e que pode dar um apoio para vocês nessa tendência em 2025, é o episódio número 106 com a Fernanda Centurião. Preciso dizer que é um dos episódios favoritos meus, que é quando ela fala, né, de metodologia ativa de aprendizado, a nova tendência de treinamento. Super interessante. A Fernanda é uma das maiores especialistas do Brasil, se não for a maior em metodologia ativa, e lá ela conta a importância disso, que conversa muito com o que a Paty falou. Então, lógico, assistam esse episódio depois de terminar aqui o nosso Tendências 2025. Muito bem, vamos agora para a quinta e última tendência da RH 2025. É com você, Paty. A quinta tendência a gente chama de importância crescente da diversidade, equidade e inclusão. Talvez ela é a quinta, mas ela é a que permeia todas as tendências, né? Ela vai ser fundamental. A gente percebe que vai continuar esse tema dentro das empresas. A criação de um ambiente de trabalho que ele é inclusivo, ele não só promove a equidade, gente, mas ele também melhora a inovação e a performance organizacional. A gente já tem vários estudos comprovando isso. Além do seu cliente final perceber que a sua empresa, ela se preocupa, ela está junto, ela entende como funciona, e lá no DRE, na linha final, com certeza você vai ver uma melhora, porque isso vai mostrar que o seu cliente está mais próximo, está junto, está comprando e entende o seu produto. Bom, quais são os pontos aqui para quem ainda não tem nada de diversidade, equidade e inclusão? Um ponto fundamental é criar as políticas. Então, política de diversidade, equidade e inclusão, ela vai ser fundamental. O desenvolvimento dela promove, né, em todos os níveis, o que as pessoas podem, o que as pessoas não podem fazer. Isso ajuda você a organizar todo esse processo dentro da tua empresa. Um outro ponto importante, treinamento, e a gente chama aqui de letramento, né? Que é uma sensibilização feita principalmente com a liderança. Então, todo mundo deveria fazer essa sensibilização, mas os líderes são os que precisam ter mais consciência desse processo e estar muito junto para mostrar que isso faz a diferença na companhia. Então, acho que esses são pontos relevantes aqui. Tem um ponto que eu queria discutir com vocês, que tem a ver com a tendência número 1 também, que é sobre os algoritmos de IA. Então, cuidado para que a gente não tenha vieses inconscientes, porque isso pode prejudicar o seu processo seletivo, né? Então, se você tem uma IA com menos vieses, você vai promover uma seleção cada vez mais justa e mais diversificada. Isso quer dizer que o seu pipeline de liderança vai ser muito melhor, que você vai ter uma diversidade realmente adequada na sua organização. Bom, alguns dados aqui para comprovar para vocês que isso vale a pena, né? A gente tem equipes diversas, nas empresas que têm equipes diversas, 60% mais chance de tomadas de decisões melhores e mais rápidas, e o aumento da receita, né? Ou seja, empresas com alta diversidade de gênero têm 19% mais receita do que aquelas com baixa diversidade. Você tem várias pesquisas que você pode procurar que vai ajudar você a mostrar para a sua alta liderança que esse tema é fundamental para 2025. Bom, quais são as dificuldades ou os desafios que você vai enfrentar, né? Ou provavelmente vai acabar acontecendo dentro da sua organização aqui. Superar os vieses inconscientes em qualquer processo dentro da área de RH, em recrutamento, em treinamento, no processo de sucessão, enfim, eles são fundamentais, então muito cuidado para que vocês não tenham vieses inconscientes ou diminuam seus vieses. Definir métrica, gente, é fundamental a definição de métricas claras para medir para onde vocês estão indo, o que isso vem melhorando dentro da companhia. Isso é difícil, eu sei que é difícil, mas começa pequeno, começa a medir um programa, um processo, e aos poucos você vai percebendo, vai fazendo cruzamento entre os processos,
Ou seja, antes eu meço só quantidade de homens e mulheres, depois eu vejo homens e mulheres negros, pardos, brancos, e aí eu vou aumentando esse processo e vai te ajudando nas tuas definições, nas suas soluções de problemas. E o último tópico, ainda a gente tem resistência desse tema, a gente sabe que é um tema que é polêmico, mas sem dúvida nenhuma, quando você tem uma política clara, as pessoas sabem que entrar nessa organização, ela vai ter que seguir essa política. Então aqui, cuidado também, né, como você está contratando, para que você possa ter pessoas cada vez mais engajadas nesse tema. Muito bem, pessoal, e prestem bastante atenção nisso, porque a gente está vivendo num mundo cada vez mais plural e interconectado. Isso quer dizer que se a empresa não tem diversidade da porta para dentro, ela não entende a porta para fora, ela não consegue ver os tons de cinza, os contextos novos, ela não consegue adequar o portfólio de produtos e serviços para esse mundo plural, para essas mudanças constantes. Então, a diversidade e inclusão é uma forma de proteger a competitividade da sua empresa também. E para finalizar o Tendências de RH 2025, nesse tema, eu vou recomendar vocês assistirem 2, não um episódio em especial, que é o case da Magalu, de programas afirmativos de seleção, episódio número 91, e o case da Natura, de diversidade e inclusão, com a Mariana Talarico, episódio número 109. Então, para quem quer se aprofundar nesses temas, ficam aí as dicas. Muito bem, chegamos ao final de mais esse Tendências de RH. Queria fazer um convite especial para todos e todas que estão até aqui, que é navegar na playlist do Gestão de Pessoas. Foi um pouco difícil para nós escolher agora no último a Tendência 2 episódios, porque é muito conteúdo de qualidade, muitos cases legais, são mais de 200 episódios aqui, de mais de 1 hora de duração. Então a gente tem um MBA quase em termos de playlist aqui para vocês, mais de 200 horas de conteúdos, cases, tendências e boas práticas de RH. Então não deixa de navegar na playlist, curtir nosso podcast no YouTube e na sua plataforma de podcast preferida, ativar o sininho, porque é um conteúdo semanal, toda quinta às 19 horas, então não tem por que você incluir o conteúdo ali na hora de estar dirigindo no trânsito, ou estar pegando um ônibus, ou estar numa academia, porque tem um potencial de gerar muito valor aí para vocês. Então fica aí o convite, tá bom? Muito obrigado pela audiência em 2024. O programa está bombando, né? São mais de 30 mil profissionais da RH que acompanham o Gestão de Pessoas. Então, muito obrigado a todos e todas. E nos vemos no próximo episódio. Espero que 2025 de vocês seja espetacular e contem com a gente aqui para isso acontecer.